Realmente a gente pede a todos, por gentileza, se puder deixar em modo avião ou desligar os celulares nesse momento. A gente entrar em sintonia com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, e está sempre ligado no bem-estar nesse momento que estamos aqui reunidos com um só objetivo. Então, agradecemos ao Pai, agradecemos a Jesus e toda a equipe espiritual que nos assiste, em especial nosso irmão Anastácio, por mais esse momento, por mais essa noite de estudo, por mais essa noite de trabalho. E podemos sair daqui carregados de energias positivas e levando para os nossos lares aquilo que viemos buscar, com certeza. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos outros lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tenhamos um bom Evangelho nessa noite de hoje e um bom estudo. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Meu nome é Augusto. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Primeiro aqui, né? Seja bem-vindo, Antônio. Então, Marcelo, nós estamos trabalhando aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, né, como essa preleção. É uma psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, na qual o Emmanuel traz passagens, pequenos trechos do Evangelho, né? Algum versículo que ele pinça ali e traz a visão sob a ótica da doutrina espírita, o que possibilita que nós entendamos, possamos trazer esses ensinamentos para o nosso cotidiano. Muitas vezes, como ele já trouxe nos primeiros capítulos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, mas logo na introdução ele explica que a visão trazida, muitas vezes, ela até destoa daquela que tem no contexto original do Evangelho, mas ela é sempre uma visão viva, né? Porque o estudo do Evangelho ele é bastante amplo. Nós podemos, à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, à medida que às vezes nós estamos sendo direcionados por algum momento, algum sentimento, levar a nossa compreensão por determinados caminhos. E aqui ele sempre vai direcionando a gente por uma ideia que ele quer trazer. Então, a gente traz essa leitura, uma coisa do contexto, né? Mas cada passagem dessa ela vem realmente para nos orientar sobre coisas práticas do nosso dia a dia mesmo. Se tiverem alguma dúvida, quiserem complementar, quiserem comentar a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Hoje, então, o capítulo 2, que tem como título Segue-me Tu. Então, vamos lá. O que o título já nos traz, né? Essa ideia de segue-me, né? É um convite, né? Ele está convidando com quem ele está conversando a segui-lo. Segue-me tu, né? Então ele vai trazer uma orientação e possivelmente o convida. Jesus, né, convida esse indivíduo, que no caso é Pedro, a segui-lo. O que seria seguir Jesus? Seguir Jesus, não somente segui-lo, né, fisicamente, mas seguir Jesus é absorver, compreender aquilo que Jesus trouxe, seus ensinamentos, né? E a partir disso fazer igual, né? Jesus é o
guia, né? É um modelo da humanidade. Os Espíritos nos ensinam que Jesus é o nosso modelo mais perfeito. Então, quando a gente fala que guia é aquele que pega pela mão e vem conduzindo, né? E modelo é o que a gente tem que observar, olhar e seguir os passos, mesmo que muitas vezes não consigamos fazê-lo, mas o objetivo é segui-lo, né? Então, quando Jesus convida Pedro, o contexto dessa passagem está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Ali já era após a crucificação. E após o desencarne de Jesus, né, ele reaparece 3 dias após para Maria Madalena e algumas outras pessoas, e Jesus passa alguns períodos com os discípulos por um tempo, né? Então ele, aqui nessa passagem, ele tinha aparecido, era a 3ª vez que ele estava ali com os discípulos, né? Lembrando que Jesus desencarnou, mas retornou ali, né? Mostrando, ensinando que a vida continuava, dando as orientações mais necessárias naquele período, e depois Jesus não que nos abandonou, né? Mas ele continua guiando a humanidade de outra forma, não ali fisicamente presente, né? Então nessa passagem Jesus reaparece ali para um grupo de discípulos que estavam, né? Naquele momento eles foram pescar, Pedro e mais alguns que estavam com ele, João e outros que eu não me recordo, e quando pescando ali eles estavam, não estavam pegando nada de peixe. Então aparece um senhor ali, né, que eles não reconhecem de pronto que era Jesus, pedem para arremessar a rede ali mais para a esquerda, e a partir daquele momento a rede pega um tanto bom de peixe, 153 peixes, alguma coisa assim. E retornam às margens ali da Galileia, do Tiberíades, e eles vão vendo, né, sentindo que aquele indivíduo, ninguém tem coragem de perguntar se era Jesus, mas eles já sabiam que era Jesus quem estava ali dando as coordenadas. Então, Jesus conversa com Pedro, né? Se a gente pensar que antes de Jesus ser crucificado e morto, Pedro havia negado ele 3 vezes, aquele momento, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, né, se Pedro o amava, né? Pedro, tu me amas? E aí Pedro, eu amo o Senhor. Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas, né? Aí pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Né? Amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira, Pedro já começa a ficar meio assim, né? E Jesus, né, novamente fala para Pedro apacentar as ovelhas dele e diz para Pedro, né, que vai trazer ali meio que ordenar a missão que Pedro teria que cumprir dali para frente. Então, segue-me, né? Então, apacenta as minhas ovelhas, segue-me. Então, ele ali ordena o ministério, o trabalho que Pedro teria que fazer a partir daquele momento. E Pedro, conversando ali com Jesus, ele vai meio que, Jesus vai orientar ali dizendo que, olha, quando você era jovem, né, você se vestia e ia para o caminho que você queria. Mas agora, mais velho, né, você vai se vestir e vai ser conduzido por caminhos que você não quer ir, né? Então ele meio que estava dizendo a respeito da morte de Pedro. Vai chegar um momento aí que você vai ir para lugares que você vai ser conduzido, mas que você não ia querer estar ali, né? Então Pedro entende que estava falando que ele passaria por situações complicadas, né? Como que Pedro morreu depois? Crucificado, mas não para ser igual ao mestre, né? Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? E aí Pedro, em conversa com Jesus, fala, olha Jesus, entendi, né? Mas e João também estava ali por perto, e o filho bem amado, ele vai ser, o que vai ser dele, né? E aí Jesus fala para ele assim, e aí é o versículo que Emmanuel trabalha, né? Capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique, né? Se eu quero que ele permaneça vivo,
até que eu venha, que te importa? Que importa a ti? Segue-me tu. Então ele fala, ó, se eu quero que ele permaneça vivo, né? Até que eu volte, que isso importa para você, né? Segue-me você. Né? Segue o que eu estou te ordenando, mesmo que os caminhos não sejam aqueles que você quer, né? Então essa passagem ela vai girar em torno dessa questão, né? Que cabe a cada um de nós seguir o nosso caminho sem muitas vezes ficar olhando de lado, né? Nossa, olha, eu tenho que fazer determinada atividade, mas por que o Emerson não está fazendo? Ou, ó, eu estou fazendo tal coisa, mas o Emerson está fazendo outra. A gente não está nem fazendo a nossa e estamos querendo cuidar da do outro. O que ele está falando? Olha, João tem a missão dele, tem a caminhada dele. João, daqueles discípulos mais próximos, ele foi o único que desencarnou com mais idade, né? Ele, com 90 e tantos anos, ele foi exilado na ilha de Patmos, né? É na Grécia, né? E ele teve uma missão ali diferenciada, né? Ele escreveu ali, foi vamos dizer assim, o inspirado para trazer o Apocalipse, que seria uma visão do que haveria de acontecer, né? Do momento transicional, que as pessoas ainda não compreendem. Ele meio que mergulhou no pensamento de Deus, e nesse sentido, de Jesus, desculpa, e nesse sentido simbólico, ele veio trazendo aquilo que haveria de acontecer com a gente. Então hoje os estudiosos já têm uma capacidade de tradução, de vir tirando um pouco das figuras de linguagem ali, trazendo para uma realidade que o Espiritismo ajuda bastante a gente a compreender, não aquela visão do Apocalipse de premonições de morte e destruição, e sim no sentido simbólico de transição, né? de mudança. E João não foi morto, né? João desencarnou com idade avançada, exilado lá na Grécia, que era o desenho de Deus para ele. E Pedro teria outros caminhos. Então ele falou, me segue, faz o que tem que fazer da sua vida, e cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho. E às vezes o que hoje, né, nós não temos visão, não temos entendimento para compreender, é aquilo que é necessário para cada um. Às vezes, mesmo os caminhos que nós acreditamos serem errados, quem diz que é errado aos olhos de Deus? Às vezes, para aquela pessoa, ela precisa daquilo, ou aquela pessoa tem um outro desdobramento. Olha, um irmão aqui abandonou o trabalho junto à casa espírita. Mas quem sabe aquele irmão, ele tem a função de estar indo para um outro lugar, abrir uma outra casa, realizar um outro tipo de trabalho. Mas na nossa visão, olha, ele está abandonando, ele está sendo... Não, às vezes ele está ali se destacando, né? É uma sementinha que caiu para outro campo e vai gerar frutos em outro lugar. Mas a nossos olhos, num primeiro momento, é alguém que está se perdendo, que está extraviando, que está por um caminho que não é bom. A gente não tem a visão totalitária das coisas, né? Então nós precisamos, é isso que ele está trazendo. Façamos o nosso, né? Não que nós devemos não nos importarmos com o outro, né? Mas cabe a cada um fazer o melhor dentro daquilo que está sendo convidado. Se pode ajudar o outro, ajuda. Se preocupa com o outro, se preocupa com um trabalho que às vezes depende de todos, né? Mas nós temos que nos preocupar em fazer o nosso da melhor maneira possível, né? Então, esse texto dá para a gente ir pensando nessas várias vertentes, mas nesse sentido realmente, de cada um fazer o melhor que pode dentro da sua caminhada, né? Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Então ele coloca, né, que existem pessoas, né, que se preocupam altamente com a tarefa do outro. Uma coisa é se preocupar com a tarefa do outro, né? Nós estamos aqui trabalhando todo mundo junto.
Eu me preocupo, né? Se o Mário vai lá passar o recado, porque às vezes era importante. O Mário se preocupa se o Augusto está falando sobre o Evangelho, se ele está cumprindo horário, se a gente foi lá e fez alguma atividade que a irmã pediu. Isso é importante, um se preocupar com o trabalho do outro, porque o trabalho de cada um é um conjunto, né? Só que quando a gente começa a se preocupar altamente, o que ele coloca? Mais do que devia, né? Então a gente já está se preocupando com coisa que não nos compete, né? Nós estamos se preocupando com a vida do outro e às vezes esquecemos de fazer a nossa. Eu estou tão preocupado com o que a Joana está fazendo dentro lá da sala que eu não estou conseguindo nem falar aquilo que eu precisava propor, né? Então, nossa, eu estou preocupado com o que a Lena vai fazer lá, que eu me desconcentro do Evangelho e não vou trazer mais a mensagem. Então aí nós já estamos se preocupando demais com uma área que não nos compete, com uma atividade que às vezes não era aquilo que se esperava de mim, né? Então, é esse o sentido. Devemos sim nos preocupar com o próximo, com as coisas, com o andamento, com o funcionamento. Mas quando isso passa para um lado mais de cuidar daquilo que não nos é devido, né? Então nós estamos, quem sabe, colocando, né? Gastando forças naquilo que não é o importante, né? Ao invés de estarmos cumprindo com o nosso de maneira mais ativa, né? É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Olha que interessante, né? Ele dá uma batida com luva de perigo na gente que diz, né? Fala assim, viu? Em vez de a gente ficar se preocupando com o outro, se cada um fizesse a sua bem feita, imagine como seria o mundo. Já pararam para pensar? A gente fica preocupando, nossa, o presidente, ele devia olhar para o povo. Ah, porque a irmã Anastácia tinha que fazer isso aqui lá. Ah, o Mário tinha... Se eu cumprir com o meu, seu Ferrari faz o dele, o Walter faz o dele, o Lucas faz o dele. Como que faz? Cada um fazendo o seu, o todo dá certo. Mas não, a gente não faz o nosso e quer cuidar do outro. A gente está preocupado com o que o governante está fazendo lá, mas não estamos preocupados com o que eu estou fazendo aqui. O cara roubou 100 milhões, mas eu roubei 1.000. Se eu tivesse lá, eu roubava 100 milhões também. Se eu roubo 1.000, o que rouba no pouco, rouba no muito. Não é? O que tapeia no pouquinho, tapeia no muito. Só não tivemos oportunidade. Então, vamos cuidar do hoje, do agora, do que está na minha mão. Eu quero fazer uma baita eu preciso fazer um trabalho gigantesco de caridade, mas eu não olho nem para o cara que está do meu lado, não olho para o meu vizinho, não olho para o meu familiar, não ajudo o meu funcionário, não ajudo a pessoa que está mais próxima. Eu queria ter um trabalho gigante, mas eu não cuido, não faço nem o pequeno. Então ele está falando, faz a sua. Quem sabe eu faço a minha aqui, ele faz a dele ali, e no somatório, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Eu vou fazer uma pergunta, né? Teve alguém aqui, colega, amigo, que foi chamado para uma coisa que eu não fui, ou diferente daquilo que é a normalidade? Ali Pedro, né? Falou, opa, mas eu vou ser chamado para um caminho que eu não quero ir. E João, opa, faz o seu, me segue, Pedro. O que vai acontecer com o João é para João. João tem a missão dele, você tem a sua. E olha que bacana, Pedro foi o esteio do cristianismo ali após a morte de Jesus. João foi o bem-amado, né? Teve incumbido da missão ali de ficar próximo a Maria, né? Viveu por mais tempo, teve, vamos dizer, a oportunidade de enxergar a coisa durante e depois, né? Conseguiu ali deixar gravado no seu evangelho ali, né? Uma visão um pouco diferente dos demais evangelistas por essa experiência, por tudo aquilo que passou, pela visão que ele tinha. Então, cada um teve a sua missão, a sua contribuição, né? Então, a gente faz a nossa e o outro faz a dele. Cada um seguindo aquilo que vai se abrindo, aquilo que vai ser o proposto. Porém, se cada um fizer a sua, todo mundo faz o todo, né? Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Ele está falando, olha, às vezes está alguém fazendo uma coisa diferente. E aos nossos olhos aquilo não é certo.
ao meu julgamento, né? Aquilo não é certo. Mas ninguém sabe ao certo o que está escrito para aquela situação, o que aquele indivíduo passou, qual a experiência, qual o anseio, qual a necessidade. Nós temos uma visão limitada, que é a nossa, né? Não existem as três verdades, né? Existe a minha verdade, a verdade do seu Ferrari e a verdade universal, que é a de Deus. Que às vezes cada um tem um pedacinho dentro daquilo que sabe, né? Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Quem de nós consegue inteiramente penetrar no campo das causas? Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Para que ela está fazendo aquilo? Qual as reais intenções dela? Ninguém. Nós não conseguimos entrar dentro do outro, do pensamento do outro, da vivência do outro, da experiência do outro. E nós não entendemos os desígnios de Deus para com aquela pessoa também, né? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Nós conseguimos ver de todos os ângulos? Sim ou não? Quem consegue ver de todos os ângulos? Só Deus, né? Só Ele. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, às vezes, os caminhos tortuosos levam ao local desejado, né? Às vezes, aquela pessoa ela precisa, quem sabe, aos nossos olhos, cair para uma hora se levantar ou se perder para ser encontrado. Não existe aquela passagem, né, que está na moral estranha, né? Ó, tem que pai brigar com mãe, filho contra filha, né? A espada, porque são essas dificuldades. Às vezes, para você conseguir atingir o objetivo, né, ele fala, tem que amar mais a Deus do que pai e mãe, né? Quem não deixar pai e mãe por mim, né? O que ele está falando? Olha, às vezes o objetivo maior tem que ser Deus. A compreensão é através daquilo que Deus traz, porque às vezes pai, mãe, não que a gente vai negligenciar os laços de amor, de família e tudo mais, mas o objetivo é aquele que foi traçado por Deus para cada um de nós. Quantas vezes, muitos, né, não precisam fazer uma escolha? Hoje, quem está com a família inteira aqui? Quem hoje recebeu nossa, mas você vai no centro, olha o frio que tá. Podia fazer uma janta, podia ficar de boa, podia ver um filme e tá aqui hoje? Ninguém respondeu, mas tenho certeza que alguém falou, você vai hoje mesmo? Por quê? Hã? Você teve, Nayara? Eu também tive. Na verdade, eu tenho todo dia. Se você não tiver firmeza, cara, daquilo que você escolheu, falou, olha, respeito o que você não quer, mas eu escolhi seguir. Eu escolhi, se eu acho que isso é bom para mim, se eu acho que isso é necessário para minha caminhada, eu preciso seguir. Nós não estamos negligenciando a família, não estamos negligenciando o trabalho, mas eu escolhi. E às vezes a nossa escolha ela vai se diferir da do outro. E infelizmente cada um tem seu tempo. Ou felizmente, cada um tem sua escolha, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu grau de entendimento, cada um vai passar por aquilo que precisa. Que às vezes é o que é necessário. Fala, nossa, mas aquele cara está se perdendo, mas se ele não se perdesse, ele não ia se achar. Porque ele precisa passar por aquilo para ter o despertamento que ele necessita. Às vezes ele teve que sair e bater cabeça. Um dia ele conseguiu voltar para o caminho certo. Então é isso que ele está trazendo para nós. Olha, ajuda, colabora, se preocupa com o trabalho coletivo. Se preocupa com a família. Fala, opa, vamos hoje. Quer ir para o centro? Oh, não quero. Beleza, estou indo, um abraço. Vamos hoje? Não, não quero. Quem sabe um dia vem, se não vier também, um dia vai ter que ir. Seja para o centro, seja para a igreja, seja para onde for. Um dia vai ter que despertar para as coisas do Espírito. Eu estou falando só uma vertente, mas é para todas as coisas da nossa vida. Nós não podemos violentar a vontade do outro, forçar o que o outro tem que fazer. Porém, nós podemos
fazer a nossa. Sabe aquela passagem do Evangelho que diz que às vezes a gente não enxerga, a gente enxerga o galinho que está na frente do olho do outro, mas não enxerga o tronco que está na nossa frente? O que é isso? Às vezes a gente fica olhando o probleminha do outro lá e a gente está com um problemão no nosso. E aí Jesus falou, olha, tira o tronco do seu. O que é isso? Pô, tira aquilo que está obscurecendo a sua vista para que você consiga ter mais clareza. Mas não, a gente quer tirar o galinho do outro. Então cuida do seu. Se esforça com todas as suas forças para tirar aquilo que está te impedindo de enxergar, de seguir. Se dá para ajudar o outro a tirar o galinho dele, ajuda. Mas o seu grande empenho é de tirar o seu. Né? É onde está a nossa possibilidade. Eu não consigo tirar o galho da frente do rosto de ninguém. O Vitor está com um negócio aqui. Eu falo, não, cara, eu gosto. É meu. Eu curto ficar vendo esse negócio na minha frente. Então, beleza. É a sua escolha. É o seu momento. Daqui a pouco ele enjoa e tira, mas agora ele quer. Mas eu posso tirar o do meu. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então ele falou lá, né, para o Pedro, apacenta minhas ovelhas, né? Ajuda eu a cuidar das ovelhas, né? Seja um pastor como eu sou, né? E ele falou, o pastor ele permanece vigilante, ele está lá, ele está cuidando. Jesus não deixou, não é porque ele já não está caminhando aqui lado a lado fisicamente com a gente, que ele não continua ali cuidando das ovelhas, né? E ele prometeu para nós que nenhuma se perderá. Pode ter 99, se uma se perder, ele vai atrás dela. Por quê? Porque todos estão sendo cuidados, porém, alguns ainda vão ter que retornar, vai ter um tempo, né, diferente, mas todas vão se encontrar, cada uma ao seu tempo, segundo aquilo que escolherem, né? Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. O que ele traz aqui para nós? Faz o que te foi convidado, faz com empenho, faz o melhor que você pode. Em vez de querer cuidar do outro, do que o outro está fazendo, faz a sua. Se hoje é pequena, pode ser que amanhã cresça. E se não for crescer, você fez a sua pequena com maestria. Fez aquilo que estava ao seu alcance hoje. Mas e se eu quero tanto aquilo que está longe e não faço nem o que está perto? Eu quero tanto fazer o grande e não faço o pequeno. Eu quero fazer o que a Natália faz, mas não faço o que eu fui chamado para fazer. Eu quero a posição da chefia, mas eu não faço nem a função do empregado. Então nós estamos sempre esperando do outro, a gente querendo dar pitaco no do outro, e às vezes nós não estamos fazendo nem o nosso. E o que ele fala não é isso, não é só isso. Ele está chamando a atenção nossa para falar, pô, faz o seu, segue aquilo que você foi chamado, faz a sua parte. Nossa, mas aquela pessoa é tão inteligente. Beleza, mas faz conforme a sua inteligência. Ah, mas aquela pessoa tem um dom. Faz segundo a sua habilidade te permite. Quem sabe, para ele chegar até onde chegou, quanto será que ele não fez? Ou para atingir onde eu quero, será que eu não tenho que começar pequeno para atingir o grande? O que vai resolver na minha vida se eu olhar o do outro e não olhar o... Nossa, mas aquela pessoa, ela viaja tanto. Pô, se eu não consigo viajar, eu dou uma volta de bicicleta. É o que dá para hoje. Ah, mas eu não vou fazer nada porque eu não posso ir para Paris. Tudo bem, vai para Pardinho. Não é? Ou você vai ficar chorando em casa? Oh, eu não posso ir para Paris. Tá bom, a minha vida acabou. Tá bom, não vai. Ah, eu não posso ir para Maldivas. Então eu não saio para lugar nenhum mais. Tá certo, fica aí chorando. É igual o cara que tá doente. Nossa, eu tô doente, minha vida acabou. Beleza, aí você esquece de viver um pouquinho que você pode. A gente fica querendo viver lá pra frente e não vive agora. Eu quero fazer o grande, mas não me contento com o pequeno. Ah, minha vida é isso, mas sua vida é agora. Não é depois, não é, lá eu vou ser feliz
quando eu chegar lá na viagem, aí você esquece o caminho. O caminho foi 10 dias, você ficou 1 hora lá, mas eu queria 1 hora que eu ia chegar lá. E às vezes você nem vai chegar lá. E a gente deixa de viver o agora, de fazer o que está ao nosso alcance. E convém desse modo atentarmos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos, cada qual conhecendo as obrigações que são próprias, nesse padrão de conhecimento e atitude, conhecer e fazer, entender e pôr em prática, né? Há sempre muito trabalho nobre a realizar, cada um segundo aquilo que foi chamado. E para finalizar, se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais não é que mata não, né? Os nossos olhos carnais, humanos, né? Falhos, porque existem os olhos espirituais que veem muito mais do que o que nós podemos ver, né? Se alguém parece desviado aos nossos olhos mortais, faze o possível por ouvir a palavra de Jesus ao pescador de Cafarnaum. O que te importa a ti? Segue-me, tu. Legal, né? Então ele convida nós a não só segui-lo, né? Deixar de olhar o do outro, mas vamos pegar a essência básica daquilo que ele está falando. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de entender o que Jesus espera, o que Jesus pede, o que Jesus convida a cada um. Nós estamos aqui para buscar entender um pouquinho mais de Jesus, não estamos? Se hoje é nós que estamos aqui ouvindo, é nós que precisamos seguir, é nós que precisamos ter a firmeza no caminho. Se o outro vai seguir ou não vai seguir, eu não vou porque minha mulher não veio, eu não vou fazer porque minha filha não quer. Não, é eu que estou aqui, é eu que estou desperto, é eu que estou buscando, é eu que já compreendi, eu que estou sendo chamado. Se o outro quer vir, se o outro pode fazer, se o outro vai colaborar, é uma história. Agora eu posso, eu quero, eu vou, né? Então ele convidou Pedro, João tem a dele, segue-me tu agora, né? Vem comigo, tudo certo? Então uma ótima continuidade de trabalho a todos, que Jesus possa continuar nos guiando e nós o seguindo, né? Que assim seja.